Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá no livro de 1 Coríntios. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. Creio que você quer ouvir a palavra de Deus. Creio de verdade que você ama a palavra de Deus. Capítulo 2, 1 Coríntios. Glória a Deus. Nós estamos trabalhando sobre o tema a gloriosa mensagem do Evangelho, a essência do Evangelho. Esse é o tema, a gloriosa mensagem do Evangelho. Amém? Nesse capítulo 2 de 1 Coríntios, tem alguns títulos aí, né? Alguns títulos, o caráter da pregação do Paulo, a verdadeira sabedoria, o ensino do Espírito Santo. Nesse texto, a maioria das Bíblias vem assim, com esse título. E eu quero pensar nisso aqui, a gloriosa mensagem do Evangelho, a essência do Evangelho. Qual é a essência, o núcleo? E esse capítulo 2 vai mostrar para a gente. Quantos querem a palavra de Deus? Amém? Capítulo 2, versículo 1, 1 Coríntios. Se você vai usar o seu celular, o seu smartphone para ler a Bíblia, ótimo. Se você não vai usar o celular para isso, desliga-o. Desliga-o para que nada venha atrapalhar você. Nada venha atrapalhar você e desonrar a Deus. Amém? Abaixa só um pouquinho o teclado aí, ó, Afonso. Capítulo 2, versículo 1. Diz assim o apóstolo: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, em temor, em grande tremor, que eu estive no meio de vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Olha para mim por um minutinho. Então Paulo, ele está escrevendo para aquela igreja que ele tinha começado. Essa igreja você vai ver sendo plantada lá no capítulo 18 de Atos. Lá no capítulo 18 de Atos você vê como é que Paulo plantou essa igreja, como é que ele começou esse trabalho. Então ele fala assim: quando eu fui ter com vocês, eu não fui aí desse jeito que ele acabou de mostrar aqui. Quando eu fui aí anunciando o testemunho de Deus, o testemunho de Deus, né? Deus tem um testemunho, né? O testemunho de Deus é o próprio Filho dele que veio aqui em nosso meio, irmãos. O próprio Filho dele que veio aqui no nosso meio, em carne e osso. Deus só tinha um filho, um só, não vários, um só. Por isso que o Evangelho de São João fala de unigênito. A palavra unigênito quer dizer único. Unigênito, um filho só é o que ele tinha, e ele enviou. O testemunho de Deus é seu filho. Então a gloriosa mensagem do Evangelho, a essência do Evangelho começa por essa verdade, Jesus. Então eu falei que ia dividir para você esse capítulo em 3 partes. Em 3 partes. Primeira parte, do versículo 1 ao versículo 5, que fala de Cristo, de Jesus, do Filho. A segunda parte, que vai do versículo 6 ao 9, que fala do plano eterno de Deus, que veremos hoje isso aqui, o segundo ponto. E o terceiro, que nós veremos, é o Espírito Santo. O Evangelho é revelado pelo Espírito Santo, chega a nós pelo Espírito Santo. Então, primeira parte, Cristo, o testemunho de Deus. Segunda parte, que nós veremos depois, esse plano, o plano eterno de Deus. Terceira parte, que nós veremos, o Espírito Santo. O Evangelho é revelado a nós pelo Espírito Santo. 3 partes. A primeira nós já vimos, a semana passada já vimos, que o Evangelho centraliza-se na morte de Jesus. O Evangelho centraliza-se na morte de Jesus.
O centro do evangelho não é uma igreja cheia, irmãos. É bom uma igreja cheia? Lógico que é bom, é delicioso uma igreja cheia. É bom sentir o calor dos irmãos, é ótimo. Mas o centro do evangelho é Jesus. Não é um culto bonito, não é um culto bem cantado, não é um culto bem feito, irmãos. Não é uma oração bonita. O centro do evangelho é Cristo, que está aqui do versículo 1 até o versículo 5. E ele fala assim, né? Eu decidi, no verso 2, nada saber entre vós. Então ele relembra, olha, quando eu fui aí, eu fui decidido. Qual era a decisão? Nada saber entre vós. Você está me ouvindo ainda, irmão? Está me ouvindo? Eu decidi, quando eu fui aí, eu fui decidido, não saber nada entre vocês, a não ser Cristo e este crucificado. Se vocês sabiam, eu vou pregar domingo mais ou menos sobre isso aqui, né? Que Paulo chega lá e ele pergunta assim: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Ah, nós nem sabemos que tem isso. Então eu não quis saber nada. Ele foi lá decidido. Decidido o quê? Nada saber. Porque lá, irmão, era o centro da filosofia, irmãos. Era o centro da intelectualidade daquele tempo. Paulo não chega lá procurando os doutores, não. Procurando os poderosos, não. Ele fala: eu decidi, quando eu fui para vocês, eu fui assim, olha, para saber só de uma coisa: Cristo e esse crucificado. Que mais que ele quis relembrar? Verso 3: e foi em fraqueza. Eu não fui na minha habilidade. Olha para mim aqui, irmãos. Olha para cá. Quando ele fala assim, eu fui em fraqueza, não é que ele estava em pecado, não. Quando ele fala eu fui em temor e tremor, ele está querendo dizer, eu não fui com a minha competência. Paulo, irmãos, era um poliglota. Paulo era um doutor da lei, irmãos. Paulo era um fariseu. Fariseu, irmão, era uma espécie muito importante do judaísmo. Aonde ele chegasse, ele poderia dar carteirada. Aonde ele chegasse, ele poderia falar: eu sou um fariseu. Ele dava carteirada, irmãos. Então quando ele fala assim, olha, quando eu fui em fraqueza. Eu não apresentei as minhas credenciais intelectuais, as minhas credenciais filosóficas. Eu não apresentei os meus diplomas. Eu fui em fraqueza. Sabe por quê, irmãos? Aí, lá mesmo nesse livro, ele vai falar que o poder de Deus se aperfeiçoa quem se lembra? O poder de Deus se aperfeiçoa irmão, sempre que você tirar as suas credenciais, sempre que você quiser mostrar os seus diplomas para apresentar Jesus, Jesus não vem bem forte. É isso que ele está querendo dizer. Quando eu fui aí conversar com vocês, eu não fui com as minhas credenciais. Sabe por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você vai: Senhor, quem sou eu para falar do Senhor? Quem sou eu, meu Deus? Usa-me naquela célula hoje, usa naquele culto hoje, me usa para falar com aquele homem duro, com aquela mulher dura, Senhor. Quando você vai em fraqueza, não com falsidade de fraqueza, mas de verdade, sabendo que você é pequeno, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo que você nada é, aí o poder de Deus, aí, irmãos, aí o fogo cai, aí o Espírito convence. É isso que ele quer dizer. Quando eu fui aí ter com vocês, eu fui decidido, diga essa palavra, decidido. Irmão, que você é fraco, irmão, a gente sabe que você vai errar, eu vou também, irmãos, mas seja decidido, em fraqueza, temor e grande tremor. Fraqueza, temor, grande tremor. Foi assim que eu fui, foi desse jeito que eu fui. A minha palavra, verso 4, a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, porque ele tinha isso aqui, ele tinha, irmãos, mas em demonstração do Espírito de poder. Isso aqui não quer dizer, irmão, olha para cá, isso aqui não quer dizer, queridos, que o Paulo era um homem despreparado.
Não quer dizer que o Paulo não orava antes, não meditava antes do que ia dizer. Porque alguns irmãos caem no erro e na armadilha de achar que a gente tem que vir aqui assim, ó, e abrir a Bíblia e falar. Não, irmãos, não. Quando você reconhece que você é pequeno, o que você faz? Diante de Deus, você vai buscar. Você em casa medita, você estuda o texto, você lê o texto várias vezes, você procura alguma ajuda, você ora, e você reconhecer que você é pequeno. Se prepara, se informa. Qual será o contexto dessa escritura aqui? O que estava acontecendo ali? Por que esse texto está assim? O que esse homem quer dizer? Olha como fica fácil para você entender quando você sabe que o Paulo era um poliglota, ele era um filósofo, ele era um capacitado, ele era um intelectual, ele era um fariseu. Ele está abrindo mão disso. Ele está falando que ele foi lá despido, porque ele sabia, e você tem que saber também, irmão. Quando você vem cantar aqui na frente, quando você vem tocar um instrumento, vem pregar uma palavra, que você venha na dependência de Deus, na dependência dele. É isso que ele está falando aqui. É isso que ele está falando aqui. Centraliza-se em Cristo e esse ressurreto. E para falar disso, meu irmão, a gente tem que se humilhar. Para falar do Cristo morto e ressurreto, tem que ser com temor. Se você achar que já sabe tudo, você não sabe nada. E o segundo ponto, então, do versículo 6 até o versículo 9, vamos ler o segundo ponto agora. Então, o primeiro ponto da gloriosa mensagem do Evangelho, centraliza-se em Cristo. O segundo ponto é o plano eterno. Verso 6: entretanto, expomos sabedoria entre experimentados. Nós não falamos para leigos, né? Expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, ao qual Deus pré-ordenou desde a eternidade, para a nossa glória, para o nosso peso. Olha esse finalzinho aí, que coisa linda, irmãos. Olha só, o qual Deus pré-ordenou desde a eternidade. Então, o segundo ponto, o Evangelho é parte do plano eterno de Deus. Centraliza em Cristo, mas o Cristo histórico aconteceu 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás aconteceu. Mas o plano, irmãos, é desde a eternidade. Quem está pegando isso daqui? Não é antes de você nascer apenas. Não é antes que seus pais nascessem, os seus avós. É antes do Cristo se manifestar na história. Antes de Jesus nascer menino. O plano já estava traçado. Qual o plano? O que era pré-ordenado? Que um dia alguém viria e pisaria na cabeça da serpente, e você e eu seríamos livres. Irmãos, havia um plano. A Trindade fez um conselho, se reuniu e decidiu na eternidade. A Trindade resolveu na eternidade. O homem vai pecar, o homem vai errar, o Adão vai pisar na bola. E se ele pisar na bola, a gente acaba com o mundo. Se ele pisar na bola, a gente vai acabar com tudo, vamos destruir tudo. Porque ninguém pode enfrentar a gente e continuar de pé. Ele vai desobedecer a gente, filho. Ele vai desobedecer a gente, Espírito Santo. E quem desobedece a gente morre. Quem desobedece a Trindade morre. O que faremos? Esse é o conselho da divindade, que você vai ver em várias cartas paulinas. Esse é o conselho. Eles vão errar. Então vamos providenciar um escape. Vamos providenciar um meio, antes que eles cometam o erro. Porque depois da coisa feita já era, irmãos. Tem que pensar antes. Quem arruma um antídoto, arruma antes. Eles vão querer desobedecer a gente, eles vão errar.
Aí o filho se apresenta. E aí essa foto você tem lá em Apocalipse. Quando o filho se apresenta, aquilo é uma foto da eternidade. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É nesse momento, na eternidade, que há o esvaziamento, irmãos. Não é quando Cristo vem aqui. É quando o unigênito de Deus decide ser filho. A Trindade, a divindade eterna, agora decide. Quando decide, é ali que é o esvaziamento. Por isso Jesus, lá no capítulo 17 de São João, aí alguns vão entender, se não compreenderam da outra vez. Jesus, lá no capítulo 17, ele faz uma oração ao Pai, e ele fala assim: Pai, que eu tenha aquela glória, glorifica-me, ó Pai, com aquela glória que eu tinha junto a Ti. Aquela glória. Ele não está falando antes de nascer, ele está falando antes que a Trindade decidisse esse plano. Você está entendendo, meu irmão? Na eternidade havia um plano para que você e eu fôssemos salvos. Todos aqueles que forem a Jesus serão salvos. Por isso que ele disse: quando eu subir no madeiro, quando eu for levantado na cruz, todos atrairei a mim. Todos atrairei a mim. Poucas são as nações, irmãos, que ainda não conhecem a cruz. E isso foi traçado aqui, ó, na eternidade. Na eternidade. O plano eterno de Deus. A ação do Pai pela morte do Filho está aqui. Sabedoria essa, verso 8 agora. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Ó, vamos ver de novo o 7. Mas falamos a sabedoria de... Verso 7. Mas falamos a sabedoria de... Em mistério. Outrora oculta, escondida, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. De novo, verso 7. Mas falamos a sabedoria de... Mas falamos a sabedoria de... Verso 8. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século, o quê? Olha para mim. Sabedoria essa. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Presta atenção aqui, irmãos. Que sabedoria? Aquele testemunho. Cristo morto, ressurreto. Nenhum dos poderosos desse século conheceu. Aí você fala: como não, pastor? Aqui não é conhecimento, irmão. Aqui não é conhecimento informativo. Não é conhecimento científico, irmãos. Olha para mim aqui. Quando fala a qual nenhum dos poderosos conheceu, não é essa informação auditiva, não é essa informação científica que ele está se referindo. É a experiência com Ele, é o experimentar com Ele. Quem experimenta sabe que experimentou, sabe que encontrou. Quem encontrou o Evangelho, quem foi encontrado por Jesus, sabe. Como é que você sabe disso, pastor? Por causa da sequência, olha comigo aí. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. O que você entende por isso? Se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. O que você pensa quando você ouve essa declaração? Lembra da cruz? Lembra quando Jesus foi crucificado? Muitas palavras Jesus falou lá na cruz, mas uma palavra ele disse assim, olha: Pai, perdoa-lhes, eles não... Pai, perdoa-lhes, eles não
sabem. Eu tenho certeza que muitos aqui, quando viram isso, mentalmente não gostou dessa sentença. Porque quando a gente está assistindo a crucificação, a gente quer mais é matar o bandido, né, irmão? Quer acabar com o bandido. Dá raiva. Por que ele não reage? Por que Jesus não reage? Cadê o poder? Até nós, assim, que assistimos os filmes, hoje em dia ficamos assim. O que você pensa quando você ouve? Jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Olha para mim, por gentileza. O que será que Paulo está querendo dizer? E o que será que Jesus estava querendo dizer? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ontem aqui, enquanto o filme passava, e tinha muita gente aqui ontem, eu perguntava para alguns irmãos, e aí, o que ele está querendo dizer? Eu falei com alguns irmãos assim, aí, o que ele está querendo dizer? Vamos olhar para minha cara assim, aí dava uma resposta, eu falei, não é essa a resposta não. Aí vinha outra, falei, o que está querendo dizer com isso, irmão? Aí outra, não é essa a resposta não. O que será que quer dizer quando ele fala, jamais teriam crucificado o Senhor da glória? E a resposta é o óbvio. Quando você ler a Escritura, fique atento para as respostas que sejam óbvias. Depois você trabalha outras coisas. Não procura aquelas coisas assim, sabe assim? Aquelas coisas assim, não. O que ele quer dizer, irmãos? Jamais teriam crucificado o Senhor da glória. A sabedoria que nenhum dos poderosos desse século conheceu. A sabedoria é Jesus aqui com a gente. A sabedoria é Jesus entre nós. É Jesus morrendo por nós. É Jesus resolvendo. Por que ele fala isso? Jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Irmãos, quem fez a árvore da onde tiraram a madeira para fazer aquela cruz? Quem fez? Diga para mim, irmãos. Irmãos, quem fez os pregos que entraram naquelas mãos, irmãos? Diga para mim. Não sejam tão tímidos, irmão. Diga para mim. Foi quem, irmão, que fez? Foi Deus, irmãos. Ou o prego apareceu assim da hora? O prego veio dos minérios. A madeira veio das árvores. Irmãos, quem fez a própria coroa de espinho que estava na cabeça de Jesus, irmãos? Porque aquela coroa de espinho era de espinho, então veio de alguma roseira lá, irmãos. Quem fez a roseira? Não foi seu pai, foi? Não foi sua mãe, foi? Foi Deus. Quem fez, irmãos, aquela terra, aquele chão, aonde a cruz foi fincada, irmãos? Quem fez, irmão? Diga para mim. Fala comigo, me ajuda a pregar. Foi Deus. Quem fez as roupas que os soldados estavam usando, irmãos? Foi Deus. Quem fez, irmãos, aquele sol que estava brilhando naquela tarde, irmãos? Quem fez aquela brisa que ventou naquela tarde, irmãos? Irmãos, vamos lá, eu e você e eu. Eu e você e eu, sozinhos ali, olhando para Jesus ali, eu e você, sabendo que aquele Jesus tinha feito tudo isso, irmãos. O sol, a lua, as estrelas, a lua que faz com que a gente coma as frutas, irmãos. O sol que nos aquece, o sol, a terra, os planetas, irmãos, o cosmos, tudo foi Ele que fez, irmãos. Se você soubesse, tivesse convicção, esse Jesus, esse carpinteiro fez esse sol que me aquece. Foi Ele, foi a mão dele que fez a árvore da onde tiramos a madeira para a cruz. Irmãos, se você e eu tivesse consciência e convicção, foi Ele que fez o mundo todo. Quem tocaria nele? Quem teria coragem de tocar nele, queridos? E eu estou falando de conhecimento científico apenas. Então quando Jesus fala, Pai, perdoa-lhes, eles não têm a menor ideia de quem eles estão crucificando. Eles não fazem a melhor ideia
Eles não têm noção, Pai. Então eles não sabem o que fazem. Então, Pai, perdoa-lhes, porque se eles soubessem, eles jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Eles não fazem a menor ideia. Eles se prostram perante César, Pai. Eles se prostram perante Pilatos. Eles beijam as mãos de Herodes, Pai. Eles não sabem quem sou eu, porque se eles soubessem, Pai, se eles soubessem, Pai, que esse sol está na sua mão, se eles soubessem, Pai, que essa lua está na sua mão, se eles soubessem que o Senhor, Pai, não está no mundo, é o mundo que está no Senhor, se eles soubessem, Pai, que foi eu que fiz tudo isso, eles jamais crucificariam. Eles não têm a menor ideia. Dá para você agora, irmãos, ter misericórdia dos pecadores? Quantos de nós, inclusive eu, assistindo o filme da cruz, ficamos revoltados? Por que matam ele? Um homem bom. Por que fazem assim com o nosso Senhor? Ele só fez o bem. Ele não curou, ele não libertou, ele não restaurou. Por que fazem isso com ele? Porque eles não tinham a menor ideia, irmãos. Assim como uma pessoa perdida lá fora não tem a menor ideia, queridos. Assim como o drogado não tem a menor ideia. Assim como o viciado não tem a menor ideia. E a única forma de Deus chamar a atenção era fazer uma loucura. A única forma de Deus chamar a atenção era fazer uma loucura, como está aí no capítulo 1. Veja o capítulo 1 de novo comigo. Olha o capítulo 1. Certamente, 1:18, capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que somos salvos é o único poder de Deus. Porque está escrito: eu destruirei a sabedoria dos sábios, eu vou aniquilar a inteligência dos instruídos com a cruz. Eles não vão aceitar a cruz, eles não vão aceitar que a sabedoria de Deus é a cruz, é Jesus morrendo. Verso 20, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu. O que é a sabedoria de Deus? Jesus Cristo sobre a cruz. Não o conheceu. Por sua própria sabedoria aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A cruz é loucura. A única forma de Deus chamar a nossa atenção era pegar o símbolo de vergonha. Era pegar o símbolo de vergonha e levantar o mais alto possível, para que todos pudessem ver. Para que todos pudessem ver. Você pegou isso essa noite? Pai, perdoa-lhes, eles não fazem a menor ideia. Jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Verso 9, 2:9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescrutam, até mesmo as profundezas de Deus, para a qual os homens sabem as coisas. Porque qual dos homens sabem as coisas dos homens, senão o próprio Espírito, o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Amém, irmãos? Vocês entenderam? A gloriosa mensagem da cruz, centrada em Cristo, desde a eternidade pelo Pai, revelada pelo Espírito Santo. E aqueles que não sabem ainda, não têm essa experiência de experimentar. Você que não tem essa experiência, que está aqui é como se não estivesse, nem sabe do que eu estou falando. Aqui tem pessoas que nem sabem do que eu estou falando. É porque o Espírito te alcançou ainda.
É porque o Espírito te alcançou ainda. Mas peça e fala: Senhor, eu preciso ser alcançado. Senhor, eu preciso ser alcançado. Curva sua cabeça, fecha os seus olhos. A rude cruz foi erigida, foi levantada. Feche os seus olhos. Não saia do seu lugar agora. Feche os seus olhos. Abra o seu coração. Oh Pai amado, os teus filhos ouviram mais uma vez a mensagem da cruz, Senhor. Os teus filhos ouviram mais uma vez a mensagem do Evangelho. Entenderam por que eles são salvos, que não é mérito deles. Não é mérito deles. Oh Jesus, oh Senhor da glória, aleluia. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Rude cruz